Bom, pessoal, boa tarde para todos vocês que estão entrando aí na live. Essa é mais uma live da Gold, Saúde Integrada. A gente começou na semana passada com essa série de lives. Essa daqui é a segunda. Com certeza acho que vai ter o mesmo sucesso aí da outra. Para quem não conhece, a Gold é um aplicativo que tem como intuito facilitar a gestão da saúde, né, do idoso, então facilitar a vida dos filhos de idosos, facilitar a vida dos cuidadores, para que os idosos tenham um cuidado melhor, sejam melhor assistidos. Quem aí se interessar em conhecer um pouquinho mais da Golds, tem um blog bem bacana com informações de saúde para o idoso, de algumas atividades para os idosos. O blog é www.golds.com.br. Tem também o Facebook e o Instagram. Bom, vocês já estão aí no Instagram, você já conhece a gente pelo Instagram, mas tem também no Facebook. Então, quem quiser mais informações aí sobre a Gold, divulguem aí a nossa página no Facebook, na Golds, e também no Instagram, e também no blog, tá bom? Bacana. Deixa eu achar a Érica aqui para apresentá-la para vocês e falar um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Cadê? Tá aqui. Já mandei o convite para ela. Esperar ela entrar aqui. Oi, Érica. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Eu tô, e você? Também, legal. Como é que Tá você um está? Tudo em pouquinho ordem? baixo, Rodrigo. Deixa eu aumentar aqui, só um minuto. Eu acho que o meu tinha baixado aqui também. Melhorou? Para mim tá melhor agora. Joia, Melhorou? Para você ótimo. tá tudo certinho aí? Tá bem fácil de te ouvir. Legal. Que bom, obrigado por você estar com a gente aqui hoje. Deixa eu apresentar você primeiro. A doutora Érica Peruso é psicóloga, PhD em ciências e pesquisadora sobre saúde e longevidade. Então, a gente convidou ela aqui para falar sobre um tema: envelhecimento, trabalho, acolhimento e saúde. A doutora Érica, com certeza, tem muito material para conversar com a gente aqui sobre esse tema. Eu só queria dar um parecer, assim, falar uma coisinha bem rápida sobre o ponto mais importante do seu currículo, Érica, que você é casada com um médico da medicina ABC. Então, quando a pessoa tem esse elo mais forte com alguém da medicina ABC, ela se torna uma pessoa melhor. Eu fiz medicina ABC, então você é um pouquinho a Xuxê também, então legal. Bem-vindo ao time. Eu não sei o que é Xuxeta, não. Nunca ouvi falar, viu? Que isso, você deve ter gritado doutora Catrá na Escola Paulista lá depois. Até a Catrá na Paulista, mas esse outro aí eu nunca ouvi falar, não, Rodrigo. Mas com certeza o Axuxê da medicina ABC é mais forte. Só para quebrar o gelo, assim. Eu nunca fui lá, Rodrigo. Não sei nem onde fica. Não, precisa conhecer. A faculdade é ótima. Bem bacana. Ouvi falar muito bem, mas como depois meu marido acabou ficando bastante ali na Unifesp e a gente também acabou não indo lá, mas foi uma coincidência mesmo, né, que a gente descobriu. Sim. Não, mas legal, era só uma brincadeira aí. Mais uma vez, muito obrigado por você estar participando aí com a gente. E, bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do trabalho, né, de como a gente vai encarar o nosso trabalho durante o tempo da nossa vida. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho da questão desse planejamento, né? Como ele começa, quando ele deve começar, até onde ele vai, e a questão do envelhecimento no trabalho. Vamos lá. E, Rodrigo, só agradecendo também o convite de vocês. Foi muito legal conhecer a empresa de vocês, que eu também não conhecia, né? É um trabalho super interessante, que eu acho que vai ter muito futuro, que atende uma necessidade muito real e concreta, né, das pessoas que estão passando agora por essa fase, das que vão passar, né? Porque não é só para quem é idoso hoje, quem vai ser
em breve ou no futuro, né? Então, acho que a proposta de Sim, vocês é super legal e eu fiquei muito contente com o convite e a gente poder estar conversando aí também com quem está nos assistindo. Então, muito obrigada pela oportunidade. legal, Bom, obrigado. Rodrigo, como a gente também falou naquele primeiro encontro, né? Nossa, esse assunto é super vasto, né? Primeiro porque a gente está vivendo aí esse aumento da expectativa de vida, né, que vem crescendo, né, cada vez mais, embora agora com a pandemia isso recuou um pouco, né? Infelizmente, a gente está passando por essa situação super difícil que teve impacto direto, principalmente para quem é idoso e para muita gente na sociedade, né? E impactou também na nossa expectativa de vida média, né? Mas, enfim, com esse tempo a mais que a gente está vivendo, né? Que a gente tem aí 76 anos, 77 na média, para as mulheres 80, né? Isso é uma média, porque a gente conhece, né? Muita tá com muito mais que isso, né? E cada vez mais essas pessoas Sim, que vão chegar a 100 anos, a quantidade de pessoas vai aumentar muito, né? Então, Rodrigo, acho que assim, uma questão que fica para todo mundo, uma preocupação mesmo, né? São várias, né? Mas acho que tem dois pontos super importantes, né? Quando a gente pensa que sumiu minha foto ou impressão? sumiu você aí, tá um pouquinho, né, sumiu o seu rosto. Ué, deixa eu pedir. Está escrito aqui para mim. Pedir para participar. Vamos lá, Rodrigo, clica acho de que eu novo vou. aí, vamos ver se Não não... sei o que houve. Vou sair. Posso sair e entrar de novo? Posso, É sai, eu melhor, te né? chamo de novo, então, Tá sem bem. problema. Obrigada. Vamos ver se ela Voltei. voltou. Eu tô me Boa. vendo. Então, Rodrigo, eu estava falando que acho que duas preocupações principais quando a gente pensa em envelhecimento, nosso planejamento é renda, né? O que vai me sustentar financeiramente caso eu, né, meus familiares, a gente viva muito, né? Porque a gente fica imaginando que nem sempre a gente vai poder trabalhar todo o tempo que nós estivermos vivendo, né? Que talvez chegue um momento que a gente não queira mais ou não tenha alguma condição, seja ela física, mental, não tenha vontade de trabalhar, a gente fala, né? Como é que eu vou me sustentar financeiramente? Então, esse é um ponto super importante de começar a pensar, né? E a outra questão que vocês bem sabem, né? Você, principalmente, que é da área da saúde, como que a gente vai ter saúde, né? Viver essa fase, né? Mais maduro, mais velho, com saúde, né? Porque ninguém quer que isso seja um fardo. Puxa, eu não aguento mais viver, estou cheio de limitações, a minha vida tá uma droga, né? Então, não aguento Sim, mais. A gente quer viver bem, né? Se é para viver com saúde, podendo desfrutar de atividades das pessoas, do que a gente quer fazer, né? Então, perfeito. eu acho que assim, até agora não se focou muito nessa questão do planejamento, né? A gente foi ganhando esses anos e foi tendo que lidar com isso à medida que as coisas foram acontecendo, né? Então, cada vez mais agora, eu acho que as pessoas têm oportunidade de mais jovens começar a pensar nisso. É claro que quanto antes, melhor, né? Aquela história. Você vai, por exemplo, falar de poupar. Quanto antes, melhor. Mas é claro que nem sempre no decorrer das atividades nossas do dia a dia, um monte de acontecimentos, a gente para se dar conta disso. Eu acredito que a maioria das pessoas perceba isso um pouco mais velha, essa necessidade de Sim, parar para pensar, né? Talvez aí 40, 50, fala, puxa, agora eu já cheguei num ponto e que eu tenho que isso está no meu horizonte, né? Então, acho que é super importante pensar, né, da gente tentar se organizar, planejar, pensar o que a gente quer para essa outra fase da vida, para os anos que a gente tem pela frente, né? Porque se a gente pensar em termos de vida adulta, né, vamos supor, de 20 a 80 ou a 90, a gente tem lá 60, 70 anos na fase adulta, né? sim, Se a gente está aí por volta de 50, a gente ainda tem mais 30 ou 40, a gente ainda tem mais do que a metade. É muita coisa, né? E a gente sabe que existem muitas transformações também, tanto nossas, né, com o envelhecimento, quanto do mundo que nos rodeia. Então, você estava falando um pouco da questão do trabalho, né? Enfim, vamos ter oportunidades para trabalhar? Vamos ter emprego? Né? Como é que eu posso me organizar para isso? Então, acho que são questões que a gente está se colocando mais fortemente a partir de agora.
né? Tanto como sociedade como quando pessoas. Isso não era uma questão há um tempo atrás. Ai, meu Deus, eu tenho que me planejar, né? Como é que eu vou, aonde eu quero viver, o que eu quero fazer mais para frente, com quem eu quero conviver, que atividades eu quero ter. Então, são muitas questões para a gente pensar e realmente, quanto antes, né? Antes da gente se aposentar, antes da gente ter uma restrição já no mundo do trabalho, uma restrição física, é importante a gente pensar como que a gente vai investir. É como se fosse um investimento, da gente ter um capital para poder desfrutar mais para frente. Sim, na verdade é interessante isso, porque segundo o IBGE existe uma quantidade enorme de casas no Brasil que são mantidas por homem ou mulher com mais de 65 anos, né? E nessa pandemia teve infelizmente, uma quantidade grande de pessoas de mais de 65 anos que morreram. Então, possivelmente existem muitas casas que hoje em si não teve assim, essa preparação, né? Esse planejamento para se viver, né, com dinheiro e com saúde. Deve ter casa aí vivendo miseravelmente, infelizmente, né? É bem complicado mesmo. Sim, Rodrigo, é verdade isso que você falou, realmente a gente notou isso, né? Agora, você tocou em dois pontos importantes, né? Que muitos idosos, eles, principalmente se a gente pensar em pessoas de baixa renda, conseguiram se aposentar. Então, são pessoas que têm algum rendimento, né, de INSS ou de pensões, porque anteriormente a gente tinha um pouco mais essa possibilidade, mas com a reforma agora da Previdência, com a sociedade também tendo que se reorganizar, né, porque antes tinha um limite muito mais baixo de idade para se aposentar e menor tempo de contribuição. Então, muitas pessoas se aposentavam, começavam a trabalhar cedo, com 50 e poucos anos já estavam aposentadas, recebendo alguma quantia, mesmo que não fosse muito, que a gente sabe que é pouco, né? A maioria das pessoas recebe 1, 2 salários mínimos, né, para sustentar a família. Mas isso mudou, né? E recentemente, para essa reforma da Previdência, vai afetar diretamente como nós vamos ter que pensar o nosso futuro, porque a gente não vai poder se aposentar tão cedo e muita gente não vai nem ter como aposentar pelo tempo de contribuição, porque também a questão do emprego está mudando, né? Então, muitas situações de trabalho, né, cada vez mais, elas estão sendo menos no formato CLT, que era o formato onde você já recolhia, né, o INSS. Então, você tinha já a pancinha sendo feita sem você perceber praticamente, porque era compulsório, né? Hoje em dia, outros arranjos, né, do trabalho estão exigindo mais ainda que a gente tome a frente desse processo, porque ninguém vai fazer por nós. A gente não tem mais, muitas vezes, uma empresa como nossos pais ou avós talvez tiveram de ficar 20, 30 anos no mesmo emprego e se aposentar. E, a partir daí, usufruir porque não tinha mais muito tempo mesmo de vida. Então, tudo mudou hoje. Nessa configuração, se a gente pensar que antes era um tempo para estudar, trabalhar e um tempo para se aposentar e desfrutar das atividades que quisesse, com uma garantia de uma renda, mesmo que fosse pouca, hoje em dia não tem mais. Ou mudou muito. Então, é uma outra configuração do mundo. A gente não se vê mais nesse formato e a gente não está nem pensando, muitas vezes, em querer se aposentar. A gente nem quer, muitas vezes, né? Não é que eu não posso, eu não quero parar. Né? Então... Pegando esse gancho seu, vamos conversar assim, um pouquinho sobre duas situações. A primeira, aquela pessoa que já está no mercado de trabalho, ela estudou, fez faculdade, agora ela está trabalhando e ela chega num ponto da vida entre os 50 e os 60 anos, que ela está naquela empresa, sei lá, ou há muitos anos, ou acabou de ser contratada por uma nova empresa, mas está nessa faixa etária que talvez ela tenha que se reinventar, talvez ela tenha que se preocupar em não perder aquele emprego, porque não sabe se com 60 ela vai arrumar outro. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que estão essas pessoas aí? Como eles têm que se preocupar? Você falou, o mercado de trabalho novo, empresas novas, startup, tecnologia. Como é que funciona isso daí? É um mundo bem novo, né? E muita mudança rápida, né, Rodrigo? Assim, a velocidade da mudança é muito impressionante, né? E a gente pensar na pandemia como tudo isso se acelerou muito mais, né? Esse uso da tecnologia que entrou nas nossas casas, assim, de uma hora para outra, a gente vinha, né, muitas vezes se aproximando, mas não teve jeito, né? Então, é muita mudança e muito rápida. Então, isso realmente está exigindo das pessoas uma adaptação muito grande, né? Se a pessoa ainda está no momento que ela está empregada, né, ela tem que pensar, bom, eu não sei até quando eu vou ficar. E talvez eu queira também fazer tenha uma outra atividade mais para frente. Talvez
esse formato de 40 horas, CLT, que a gente sabe que às vezes é muito mais que 40 horas, né? Ainda mais agora, com esse formato de trabalho remoto. Então, pode ser que a pessoa fale, eu não quero mais trabalhar tanto, né? Ou eu quero sair dessa atividade na qual eu fiquei um bom tempo, mas eu quero fazer um outro tipo de trabalho, que é uma coisa que eu não tive oportunidade de ter, por qualquer razão, financeiro, familiar, porque antes eu gostava, agora eu mudei, né? Porque a gente vai mudando durante a vida, né? Então, esse trabalho que nos satisfazia ou era necessário por um tempo, pode ser que não seja mais. Então, até existem algumas empresas que têm programas bem legais, né? Que são programas de preparação para aposentadoria, justamente para dar tempo da pessoa pensar, se organizar para uma outra atividade. Então, isso seria o ideal, seria o melhor dos mundos, né? A pessoa já tem um trabalho, ela está inserida, então ela tem uma relativa tranquilidade, ela pode se programar. E se tiver na empresa, mais legal ainda, né? Porque você tem esse tempo de desligamento, que o ideal era que o desligamento fosse aos poucos, né? Não assim, essa semana eu fui 40 horas, 44, semana que vem eu não venho. Pode começar meio período, você pode depois, eventualmente, ser contratado como um consultor pela mesma empresa ou por outras empresas, né? Então, existem diversas possibilidades. Poucas empresas que eu conheça oferecem esses programas, né? De educação para aposentadoria, preparação para aposentadoria, mas é um negócio bem legal. Se a empresa não oferece, acho que cabe a nós, né, quando a gente percebe isso, tentar se programar para isso, ou seja, ou sozinho, ou se você não se sente, né, não tenho tempo, não sei por onde começar, procurar essa ajuda. Pessoas que trabalham com isso, né, para preparar a pessoa ou para se aposentar, ou para mudar de carreira, ou para ter aí um plano de empreendedorismo, ou para ver quais são as vontades, né? Assim, o que eu quero fazer? Talvez eu não queira trabalhar tanto agora, talvez eu queira me dedicar à família, porque eu não tive oportunidade, a viajar, ou a ter um hobby que eu possa usar mais meu tempo. Então, eu acho que existem várias ferramentas que a pessoa pode usar para tentar pensar nessa transição de vida e carreira, né, e do trabalho, né? Quais são as opções, tanto está disponível na empresa, quanto ela pode também procurar pessoas, profissionais que possam ajudar nessa transição. Que possam ajudar, né? O Túlio até comentou aqui, ele escreveu que hoje em dia, né, teoricamente, as pessoas ficam menos tempo nas empresas, né? Então, realmente, se mais empresas tiver essa programação, né, para ajudar na aposentadoria do seu trabalhador, com certeza isso ajudaria bastante. Mas um outro cenário que eu queria comentar com você bom, o seguinte, o cara trabalhou, estudou, trabalhou, construiu família, juntou dinheiro ou não, agora o cara se aposentou. Para muitos é uma alegria. Agora eu vou ficar na praia, vou tomar minha cervejinha. Para outros é uma solidão, Érica. Como é que encara isso daí? Bom, Túlio, acho que você está falando ainda, são bons cenários, né? Porque depois a gente precisa falar de quem não está com trabalho, né? Essas são as pessoas que estão empregadas hoje em dia, porque, além de tudo, a gente sabe que o desemprego está super alto, né? E na pandemia, mais ainda, nos recordes que a gente está tendo. Mas, enfim, quando a pessoa não se preparou e ela se aposentou, né, ela vai ter que passar por uma fase de adaptação. Será que é isso mesmo que eu quero? Ficar sem nenhuma atividade? A gente sabe que as pessoas que têm atividade, sejam elas de trabalho remunerado, sejam elas de voluntariado, de engajamento familiar, engajamento em atividades e conexões sociais, elas têm aí uma qualidade de vida e uma perspectiva de saúde, de viver mais e melhor, né? Porque elas estão se estimulando cognitivamente, elas estão se estimulando fisicamente, a parte afetiva, criando conexões. Então, quer dizer, o cérebro continua funcionando, se cria, né? Através da neuroplasticidade, a gente cria novas conexões. Então, quando você não pensar no trabalho só como remuneração, né? Isso, atividade mesmo. Ele vai estar tendo relações sociais, ele vai estar vivendo, né? Sim, porque o trabalho é a fonte de renda, mas não só. À medida que você está trabalhando, você está se sentindo útil, você está se sentindo pertencente, seja aquela equipe, aquela empresa ou aquela... Você vê algum resultado do seu trabalho, então isso dá muita satisfação normalmente para as pessoas. Embora tenha trabalhos que, claro, não são tão satisfatórios, não era o que as pessoas queriam, mas de alguma forma ela se vê produtiva e ela está estimulando as conexões. Quando ela sai, por exemplo, desse emprego mais formal, então aí ela precisa ver o que ela quer. Isso exige também
Algumas pessoas podem ficar super confortáveis nessa posição. Não, eu não quero mais, para mim tá bom, eu acho que eu já dei minha contribuição e eu quero ficar tranquila. Mas a gente vê que muitas não ficam tranquilas, ainda mais por hoje em dia as pessoas estarem muito mais ativas, com uma saúde física, mental muito melhor, elas se sentem ainda muito desafiadas. Então a gente vê isso até pelos nossos contatos pessoais, as pessoas querem, as pessoas têm 60, 70 anos, estão super com vontade de contribuir. Agora, se essa contribuição vai ser remunerada ou não, de repente ela fala, puxa, eu nunca tive tempo de me dedicar à família, agora eu quero... Isso é um trabalho. Se a gente pensar num sentido mais amplo, eu quero cuidar dos familiares, eu quero cuidar dos pais, eu quero, enfim, fazer um trabalho voluntário. Ou pode ser que não, pode ser que ela diga, não, eu quero continuar, mas talvez num outro formato, um formato mais autônomo, num formato com uma carga horária menor. E aí ela tem que fazer esse processo aí de autoconhecimento, ver quais são as necessidades, os valores, né, o que ela prioriza, e a partir daí buscar os caminhos e ferramentas para conseguir criar essas outras alternativas. Não, com certeza exemplo não falta, né? Assim, eu sou filho de idosos, né? Então, e essa é a grande preocupação da Golds, e depois que eu acabei entrando aqui, eu comecei a prestar atenção em muitas coisas que eu acho que talvez eu não tivesse atento a isso, né? Meu pai, ele acabou se aposentando de uma forma meio que obrigatória, porque ele foi tratar da saúde dele, e hoje eu percebo que ele não é tão feliz assim na aposentadoria dele. Por outro lado, minha mãe, que nunca trabalhou tanto, assim, pelo amor de Deus, dona de casa sempre trabalhou muito, mas ela não tinha o emprego dela, né? Mas hoje, eu acho que ela... Meu trabalho, viu, Túlio? Com certeza, com certeza. Ela só não perdeu o cabelo, mas ela teve muito trabalho, sim, óbvio. Mas hoje em dia ela faz trabalho voluntário, ela faz algumas atividades com amigas, que você vê que parece que ela está lidando melhor com essa situação aí, vamos dizer assim, da aposentadoria dela. Ela buscou muito mais atividade, não remunerada, mas ela consegue, parece que viver melhor, né? Do que quem está vivendo aquela, pô, que droga, não estou mais trabalhando, o que eu faço? Sim. Estou perdido, né? E aí você toca também num ponto importante, Túlio, né? Que algumas diferenças que pode haver de gênero mesmo, né? Sem a gente querer generalizar que toda mulher é assim, todo homem é assim, mas existem sim algumas diferenças, principalmente quando a gente pensa nessa faixa etária dos nossos pais, de pessoas com 70, 80 anos, eles viveram numa época, né, onde tinham papéis muito claros. Aí para o homem, essa identidade do trabalho, né, da profissão é muito forte. Então, principalmente para essa geração, eles foram criados com esse papel, assim, praticamente isso é a minha identidade. Então, quando muitas vezes o homem para por algum motivo, principalmente quando isso não é planejado, às vezes ele tem dificuldade de se recolocar em outros papéis, em outras situações, né? Porque a vida inteira dele foi aquilo, né? E as mulheres, de forma geral, e mais especificamente, acho que para essa geração, elas têm diversas atividades, diversas conexões, seja atuando no mercado de trabalho ou não, mas toda essa questão familiar acaba sendo mais da mulher, e com isso ela está em muitas atividades e ela tem essa facilidade de lidar com essa sociabilidade, com as questões mais emocionais. Então ela acaba, a gente vê que muitas vezes ela tem mais facilidade no envelhecimento, e que a gente vê, por exemplo, até um exemplo de hoje em dia, né? Influenciadores digitais. É uma nova área aí, né, que a tecnologia está permitindo e que as pessoas mais velhas estão se engajando para coisas que não existiam, né, há pouco tempo atrás. E a gente vê, por exemplo, quem está se engajando? As mulheres. Quem são as influenciadoras? Né? As mulheres. Você tem, por exemplo, universidades abertas da terceira idade, que tinha um tempo atrás, era muito forte, que também oferecia diversas atividades, cursos, passeios, enfim. Só tem mulher. Você vai em várias atividades que são ligadas à terceira idade ou envelhecimento, só tem mulher. Né? Então, assim, tem uma diferença, sim. Elas estão ocupando muitos espaços, talvez porque elas sentiram também que no passado não tiveram tanto espaço, né? Por questões culturais. Agora é o momento. Isso, agora eu tenho tempo, agora eu estou mais livre. Né? E elas acabam também, muitas vezes, ficando viúvas, né? Antes dos homens, né? Porque vivem mais mesmo, né? Então, elas têm assim, uma liberdade que elas estão realmente aproveitando dessa liberdade, né? Muitas delas, né? Então, ocupando espaços. Então,
realmente existem diferenças aí de gênero a serem consideradas, né? Isso tem muito a ver com a formação da identidade no decorrer da vida. Não sei se Legal. nas outras gerações isso vai acontecer, mas atualmente, nessa coorte, acaba sendo assim, né? Essas gerações que estão vindo são mais maluquinhas mesmo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas deixa eu falar, porque também tem essa questão do ganho com o trabalho, né? Eu acho que tem essa preocupação de que, poxa, eu vou ficar mais velho e eu vou passar a ganhar menos. Só que nem sempre isso acontece, né? Existem algumas profissões, até novas profissões, né? Mais novas, que possibilitam, às Uhum. vezes, essa pessoa, mesmo mais velha, ter um ganho que ela tinha quando ela é empregada. É Eu isso, acho né? que nem sempre, né, Rodrigo, a gente gostaria que fosse assim, né? A gente tem exemplos, até dei exemplo do meu pai, né? Que trabalhou sempre como funcionário público na área de judiciário, né? Juiz de direito, e quando se aposentou, compulsoriamente também, porque não teria se aposentado se fosse por escolha, ele adora trabalhar e agora ele está na área da advocacia, está fazendo pareceres e ele está trabalhando de forma autônoma, né? Isso permite que ele tenha a possibilidade de cobrar mais quando no funcionalismo público você tem aquele limite, né? Um Perfeito. teto que você não pode ganhar mais. Então, existem exceções, mas eu acho que a tendência, claro, se a gente tem essa possibilidade hoje em dia de fazer trabalhos que são mais intelectuais, isso nos permite trabalhar mais tempo. Mesmo que a gente tenha mais limitações físicas, a gente consegue trabalhar por mais tempo. Agora, precisa ver o quanto a gente quer, claro, você acumulando experiência tem essa possibilidade, talvez, de cobrar mais. Vamos supor, a minha hora vai ficando mais cara, seja Mais você, caro. né, como médico, porque você é mais experiente em outras áreas, um advogado, enfim, profissionais assim, um economista, um planejador, pode cobrar mais, porque vai ser um consultor e tudo, mas a gente sabe que nem sempre é o que acontece. Então, acho que a gente tem que se programar mesmo para pensar que talvez a gente não tenha no futuro a mesma renda, não A tenha mesma renda. condições, né, de ter a mesma renda que a gente tem quando é jovem. Legal. E o que esses profissionais, vamos chamar de sêniors, eles podem agregar aos mais jovens que estão já chegando na empresa agora? Então, esse é outro ponto super interessante, Túlio, né? Que a gente fala desse contato intergeracional, né? Que é uma coisa muito boa para todas as partes aí. E é uma coisa que as pessoas mais velhas podem agregar muito. Né? Não só nas empresas, como em todas as outras atividades intergeracionais que a gente chama, né? Porque já tem mais experiência, né? São pessoas mais vividas que tiveram experiência, já passaram por crises. Imagina aqui no Brasil, né? Quantas crises uma pessoa de 60, 70 anos já não passou? Desde financeira, planos cruzados, sei lá, mas nem lembro mais o que. Né? E outras crises econômicas, né? Muitas crises, muitos momentos difíceis. Então, tem um pouco mais de serenidade, né? E uma visão um pouco mais abrangente que pode agregar para equipes ou para contatos com pessoas mais jovens, né? Tem essa inteligência emocional normalmente um pouco mais desenvolvida. Isso também não é regra, né? Por Sim. outro lado, o que a gente vê, tudo nesse movimento até das empresas agora, investindo nessa questão da diversidade etária, né? Então, ativamente procurando ter pessoas mais velhas, e mais velha para as empresas significa, às vezes, 40 mais ou 50 mais. A gente nem está falando de De idoso 70. propriamente dito. Para a empresa, isso já né, tá muito além né, do que a gente consideraria aqui, né, entre nós. Mas, enfim, então, o que as empresas estão investindo um pouco nisso? Isso está como esse movimento novo dentro da questão da diversidade, DEI, que eles chamam, né, nas organizações, mas porque também o consumidor ele está envelhecendo. Né? Então, hoje em dia, essa população mais velha, mais madura, os sêniors, eles estão precisando de serviços que até não existiam mais, ou estão usando produtos e serviços que não foram desenhados para ele. Então, o que essas empresas estão procurando é que exista essa identidade, que essa pessoa que vai ser incorporada à equipe possa também trazer esse olhar e as vivências próprias da idade, né? Porque são pessoas que estão ativamente, a gente sabe disso, né? Que se a gente pensar nesse mundo de consumidor, né? 50 mais, 60 mais, existe uma economia prateada aí gigantesca, como a empresa de vocês, na verdade, né? É uma questão que vocês estão se ocupando, que
tipicamente da economia prateada, que é voltada para as pessoas que estão envelhecendo. Então, faz todo sentido também para empresas como vocês, ou mesmo para empresas que não são público, ter esse olhar de quem vive as dores cotidianas, sentir as necessidades e empatia com esse público. Né? E trazer essa maturidade, essa forma de gestão aí de crise, de momentos difíceis e olhares diferentes. Nessa diversidade que as empresas também estão começando a valorizar agora, não só a diversidade etária, mas como um propulsor da inovação, da criatividade. Né? Isso já ficou provado que é muito interessante também até para as empresas, né? Na verdade, tem até um exemplo que me chamou a atenção. Eu tenho uma amiga minha, a Adriana, que ela trabalha, ela tem óticas da Chili Beans. E, na verdade, a Chili Beans ela sempre foi muito famosa por vender os óculos escuros, né? Então, quando você ia na loja ali, sempre o vendedor, uma pessoa mais jovem, descolada, tatuada, e vendendo óculos escuros. Eles estão mudando um pouquinho o processo, eles querem passar a vender óculos de grau. Então, eles estão fazendo algumas mudanças dentro de toda a loja, logotipo, layout, para virar também uma loja de óculos de grau. E ela contactou uma empresa, né, que, se não me engano, é a Maturi, que para contratar pessoas com mais de 50 anos para trabalhar dentro dessas lojas. Eu achei bem interessante, porque eu acho que tem tudo a ver. De repente, uma pessoa de mais de 60 anos, como você falou, um consumidor mais velho, que vai fazer um óculos de grau, um óculos multifocal. De repente é interessante ele encontrar ali na loja, na ótica, uma pessoa da mesma idade, que vai falar mais ou menos a mesma linguagem dela para vender aquele produto, né? E ela falou que está bem satisfeita, assim, acho que é uma plataforma, que é a Maturi, acho que você conhece também, que tem, acho que um banco de dados de pessoas de mais de 50 anos que estão procurando emprego, né? Sim. Então, isso é bem interessante também, né, Rodrigo, como a tecnologia está favorecendo esses processos, né? Então, essas empresas que a gente vê, essas plataformas que estão começando, tem 5 anos, ou até menos que isso. Uma coisa muito nova, se a gente pensar. Então, agora, tem essa que você mencionou, tem a Maturi, tem outras plataformas também que são focadas para esse público mais maduro, que alguns chamam de sênior, né? Maduros, matures, enfim. Então, já existem plataformas interessadas em fazer essa ponte entre empresas que buscam esse profissional e pessoas que estão procurando emprego, embora aí a gente tenha uma questão, porque, primeiro, tem muita gente procurando oportunidade nessa faixa etária, muita gente mesmo, precisando, e muitas querendo e com dificuldade de achar oportunidades. Agora, no começo, eu acho que se pensava muito, eu acredito, né, em contratação, né, em carteira assinada, em contrato CLT. E aí se foi percebendo também, nesse pouco tempo que esse movimento começou, que não tem emprego para todo mundo. E não vai ter. Né? Essa é a realidade. Não é uma realidade só para quem tem mais de 50 anos. O jovem também está enfrentando isso. Né? Cada vez mais é contratação de serviços, é uma pessoa jurídica, é um autônomo, você vai contratar temporariamente. Né? Mesmo para as empresas. Então, não está havendo muito essa questão, não existe oportunidade de emprego para todo mundo que está buscando. E aí se começou a ver também a necessidade de estimular outras alternativas de trabalho, de geração de renda. Então, é um outro caminho, né? Até para as pessoas que não estão agora empregadas, não estão tendo renda, estão querendo voltar ao mercado de alguma forma, né? Pensar também nessas outras oportunidades, porque não é só o emprego. Existe a possibilidade de você atuar como um autônomo, de você ser um microempreendedor, de você talvez crescer depois para não ser um micro, mas ser outro tipo de empreendedor. Mas, enfim, você tem que ser um pouco mais autônomo nesse sentido. E é muito difícil, Rodrigo. A gente vê isso, né? Pessoalmente, pessoas que a gente encontra nos eventos, e que é muito difícil para as pessoas assumirem esse papel de protagonistas da sua vida, da sua carreira, porque nós não fomos ensinados a isso, né? Essa questão, por exemplo, empreendedorismo. Perfeito. A gente não aprendeu isso na faculdade, nem tinha. A gente sempre imaginou sair da faculdade e ter um emprego, seja for público ou privado, mas a gente não tinha essa cabeça que hoje em dia o mundo mudou. Então, assim, tantos jovens estão muito mais
nesse caminho, mas as pessoas mais velhas também têm essa oportunidade. Então, a gente também precisa pensar nessas outras oportunidades que a gente vai ter que ir atrás e criar. E, nesse sentido, eu acho que essas plataformas também são bem interessantes, não só para você conseguir o emprego, mas para você se conectar, porque são plataformas que também geram comunidade. Então, você vai ter a oportunidade de se conectar com muita gente que está na mesma situação. Eu acho que isso é super importante, porque as pessoas tendem a se sentir isoladas e desalentadas, assim, sem saber por onde ir, sem ver possibilidade no mundo, porque tá difícil para o jovem, imagina para quem é mais velho, né? De conseguir emprego, de ter uma renda satisfatória. Então, eu acho que é muito bacana no sentido de procurar os pares. Pessoas que também estão até para se associar eventualmente, né? Quantos exemplos a gente já viu em comunidade de pessoas, conheci fulano, nunca encontrei pessoalmente. Agora, na pandemia, a gente abriu empresa junto. Um complementou o outro, né? Eu tinha um trabalho X, eu sou forte no marketing, eu sou forte em vendas, eu sou forte no relacionamento com o cliente, eu tenho uma habilidade tal, uma competência tal, e se junta. Ou tem ideias, ou tem um estímulo, né? De saber que está fazendo parte de um grupo, que você não está sozinho, não é uma experiência pessoal sua, e nem é uma responsabilidade sua. Puxa, eu que não estou sabendo, eu que não tenho capacidade. Não, é uma situação real, né? Tem uma dificuldade do mercado, tem uma dificuldade do momento que a gente está passando, ainda mais agora na pandemia. Então, eu acho muito legal essa questão que a tecnologia está proporcionando de formar essas comunidades. Isso não é só na plataforma, né? Tem Facebook, Telegram, enfim. Eu acho que a tecnologia está permitindo que a gente se conecte com pessoas até do Brasil afora, que a gente não tinha a menor ideia que estavam passando por isso. Então, eu acho que isso também é um outro ponto muito legal para quem está nessa fase procurando uma outra oportunidade, se reinventar, conhecer ou usar a sua experiência num formato novo, mesmo que não seja num emprego. É interessante, mas acho que é isso mesmo. A pessoa tem que praticar o autoconhecimento, tem que querer se reinventar e ir para cima mesmo, né? Eu acho que um grande exemplo que eu percebi nessa pandemia, né, foram os casos dos professores, né? Independente de escola, de criança pequena ou de faculdade, professores mais novos e mais velhos, de repente, da noite para o dia, e foi da noite para o dia mesmo, eles tiveram que virar professores online. Tiveram que lidar com situações que nunca tinham lidado na vida. Eles estavam acostumados a dar aula numa sala de aula, com um quadro negro, e de repente, não, agora é aqui na frente da tela. O meu sogro dá 50 anos, uma hora para outra ele virou youtuber. Sensacional. Agora ele dá aula e a aula dele está lá no YouTube. É bem interessante isso, né? E de uma certa forma ele foi obrigado a se reinventar, né? Não é que ele queria, mas ele foi obrigado, senão ele ia perder o emprego. É bem interessante isso mesmo. Realmente as coisas mudaram bastante. Érica, deixa eu tocar num ponto assim um pouquinho delicado, né? Vamos falar um pouquinho assim daquela classe que com uma renda mais baixa, né? Com uma escolaridade menor. Eu tenho a impressão de que eles reclamam menos do trabalho. Você vê pessoas trabalhando muito, por muito tempo, né? Realmente existe uma necessidade maior, mas, poxa, eles estão lá, estão trabalhando, fazendo suas atividades. E como é que está esse pessoal aí? Eles estão menos influenciados pela tecnologia? Os empregos continuam os mesmos? É um pouquinho delicado, eu sei, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. É muito interessante, porque às vezes a gente fica nesse universo um pouco, né, mais parecido com o nosso, tem uma escolaridade um pouco, né, maior. Não é a realidade, né, Rodrigo? A maioria das pessoas, né? As pessoas que são idosas hoje, a grande maioria vive com 1, 2 salários mínimos e não tem nem ensino fundamental completo, né? Não estou falando nem de médio. Mas eu vejo com muita preocupação isso, Rodrigo, porque como a gente tem toda essa mudança em relação à tecnologia e digitalização, isso pressupõe uma escolaridade mínima, né? Para a gente poder avançar em termos até de futuro, porque a gente sabe que os empregos estão mudando e vão mudar cada vez mais, né? E essas pessoas que não têm uma formação mínima, que seja o ensino médio, que é a maioria, ou muitas vezes tem, mas fica muito aquém do que deveria, né? Do que a gente imaginaria que ela pudesse fazer depois de um ensino médio. Eu não sei com onde elas vão se encontrar. Aqui no Brasil a gente ainda tem muitas oportunidades no sentido assim de
porque essa digitalização, esse avanço da tecnologia não tomou ainda proporções que nos países desenvolvidos ainda já tomou, né? Porque aí vai gerar realmente uma perda de ocupações que não exigem uma escolaridade mais elevada, e essas pessoas que estão envelhecendo, para onde elas vão? Elas não têm talvez essa possibilidade né, de entrar nesse mundo aí da tecnologia. Elas têm, claro, possibilidades. E a gente vê também que com essa reforma da Previdência ficou muito mais difícil. Então, quando a gente fala na questão, né, do desalento, né, dos nem, que é a pessoa que não trabalha hoje em dia e nem pode se aposentar. E ela não procura trabalho. Então, ela nem aparece na estatística do desemprego porque ela nem estava procurando trabalho, porque ela nem acha que vai conseguir. E são pessoas de menor escolaridade e baixa renda. E que com a dificuldade agora de se aposentar, vai ser muito difícil para elas. Quer dizer, é uma velhice, a gente tem muita desigualdade no Brasil, né? E até na expectativa de vida, inclusive, né? Tem pelo menos aí uns 15 anos de diferença, se não mais, para quem tem uma menor renda e menor escolaridade. E é uma questão mesmo. Claro que ele pode também começar como, né, microempreendedor, talvez começar a vender alguma coisa, se reinventar e procurar algum curso. Também tem trabalhos sociais muito legais que estão procurando capacitar, mas eu acho que tem aí um papel que não é do indivíduo. Ele tem que correr atrás, ele tem que se capacitar, fazer curso, procurar. A gente também tem que se preocupar como sociedade, né? Então, como política pública, o que a gente pode oferecer de auxílio para essas pessoas? Porque a gente também não consegue, né, que a pessoa corra atrás de tudo. Quer dizer, tem que ter um amparo aí, né? Então, eu acho que tem outro lado, que é o lado das políticas públicas que, embora estejam previstas, né, desde o Estatuto do Idoso, né, programas de capacitação, a gente vê pouquíssimo. Então, essas pessoas estão muito pouco amparadas, ainda mais pensando agora que elas não têm nem a possibilidade de se aposentar tão cedo, e muitas vezes o trabalho que elas exercem também depende muito do físico, e a gente sabe que esse é o primeiro a, né, dar mostras de limitações. Né? Você sabe muito bem disso, né, Rodrigo, como médico, que a gente vai ter limitações com o tempo, corpo. Então, essas ocupações que exigem mais o trabalho, por exemplo, uma faxina, né? Sim, é um trabalho mais físico, né? Pois é, né? Pedreiro. Também. Pois é, um pedreiro vai conseguir trabalhar nisso até quando? A gente tem exemplos, por exemplo, veio um senhor aqui fazer uma reforma no meu sofá. É simples, mora no interior, veio aqui buscar. Ele veio sozinho com a mulher, tem 82 anos. Não só ele faz o trabalho, como ele carrega o sofá. Ele e a mulher. Ele leva na escada. Eu não estava acreditando. Ele põe na saveiro e volta, e ele carrega, ele tira todos os móveis do lugar, mas tem 82 anos. Então, assim, ele está fazendo, tem lista de espera, trabalha super bem, é ótimo profissional, e é um trabalho muito difícil. Você imagina carregar sofá. Meu sofá tem aqui uns 8 lugares. Sim. Ele saiu, ele e a mulher, que é um pouco mais nova, carregando o sofá. Claro que ele desmontou, mas ele desmonta tudo, levou, carregou, porque não podia nem parar o carro dentro, levou na calçada, trouxe depois sozinho, não tinha um ajudante. Mas pensar um rapaz mais novo para fazer Sim. O trabalho braçal. Mas assim, eu fiquei impressionada com ele, mas é uma exceção, né? Se a gente pensar, quem pode fazer isso? É uma exceção total. Né? A gente não espera que uma pessoa tenha que fazer isso, né? A gente gostaria que ele pudesse ter, caso não quisesse, talvez ele esteja muito satisfeito com o trabalho dele, mas caso ele não possa, queira, que ele pudesse ter aí uma renda garantida, que viria, né, do setor público nesse sentido de um amparo social. Isso também é importante da gente ficar atento. Eu atendo em 2 locais pelo SUS, né? Tanto lá na Faculdade de Medicina do ABC e na Santa Casa de Santo Amaro. E assim, obviamente, a gente se depara muito mais com desemprego, mas com frequência eu me deparo exatamente com isso, com pessoas de mais de 70 anos fazendo o seu trabalho, buscando aquilo. Às vezes dá um cartãozinho: doutor, eu sou pintor, se precisar de alguma coisa, eu sou pedreiro, se precisar de uma reforma, pode me chamar. Você vê com uma certa frequência essas pessoas. Você fala: esse cara é pedreiro? Poxa, com essa idade? Não, o cara tá lá, o cara faz realmente a atividade dele, uma atividade difícil, né? Uma atividade que existe uma certa força física, ele ainda já com uma certa idade,
e trabalhando, se dedicando. Realmente é interessante, mas eu concordo, realmente a gente precisa de um plano aí que envolva o governo para que isso daí melhore um dia. Érica, eu queria falar um pouquinho com você sobre a revolução da longevidade. A gente escuta esse termo aí, e como você já colocou, assim, de repente, talvez pela tecnologia, talvez pelo fato da gente estar vivendo mais, tem um grupo de pessoas que talvez nós vamos fazer parte, né, daqui a alguns anos, que quer estar aí, quer aparecer, quer trabalhar, quer fazer. Isso vai dar certo, isso vai estourar, isso vai chegar uma hora e falar, gente, não acabou, o tempo de vocês já foi, agora é essa geração Z que está chegando aí. Como é que vai ser isso? Vai dar certo essa revolução da longevidade? Bom, já está acontecendo, né, Rodrigo? Eu acho que assim, vai acontecer dependendo do que a gente fizer. Nós é que estamos sendo atores. Então, depende de como que a gente vai fazer isso acontecer. Então, a gente tem que ser ator disso. A gente não tem que ficar esperando os outros dizerem o que a gente tem que fazer. Até porque não tem modelo. A gente está fazendo e conhecendo ao mesmo tempo, né? Então, essa revolução também é isso. A gente não sabe onde vai dar, mas a gente sabe que a gente está atuando e fazendo parte dela. Então, acho que depende muito da gente como ator nisso, da gente ocupar esse espaço e mostrar nossa relevância. Se a gente acredita que a gente tem contribuição, e certamente nós temos contribuição a dar, acho que o papel sempre vai ter um papel para as pessoas mais velhas, né? Em qualquer tipo de grupo, de sociedade, eles têm um papel e têm uma relevância, mas cabe a nós mostrar essa relevância. Aonde está esses espaços e se mostrar útil, mostrar o que a gente tem para contribuir e fazendo a coisa andar, porque onde vai dar a gente não sabe, vai depender muito de onde a gente está pondo a nossa energia, o nosso foco. Mas eu acho que é interessante, até me lembrei, a gente comentando, Rodrigo, sobre um teórico, né, da psicologia, um estudioso da psicologia do desenvolvimento, né, que ele falava das fases, né, do desenvolvimento, né, na infância, na adolescência, na vida adulta, e ele fala que quando a gente está mais velho, que existe uma 7ª fase, das 8, se eu não me engano, que é uma questão assim, a geratividade, que chamam generatividade, é uma questão, ou seja, que passa a existir uma necessidade nossa, que algumas pessoas podem perceber ou não, que é assim, que legado eu vou deixar para o mundo? Eu não estarei aqui para sempre. Um dia eu tenho uma finitude aí, que eu não sei quando será, mas um dia ela vai chegar e você passa a se dar mais conta disso. Então, espaço eu quero ocupar. O que eu vou deixar para as outras gerações? O que eu vou deixar de legado para minha família, para as outras pessoas e para o mundo? Então, passa a ser uma questão, não que isso não ocorra em outras faixas etárias, mas passa a ser uma questão muito importante, se a gente se dá conta disso, para esse olhar de devolver para a sociedade, para o mundo, uma contribuição. E eu acho que a gente tem muitas contribuições a dar, então isso é uma questão mesmo para a gente ocupar e mostrar a nossa relevância. Né? Mostrar tudo que a gente tem de experiência, de contribuição, não só no trabalho remunerado, formal ou informal, mas na vida, né? Para as outras gerações, para a família, para outros grupos. Né? E essa troca que eu falei da intergeracionalidade, né? Que é uma palavra comprida, mas que eu acho que traz motivação e essa energia, né? De troca aí de gerações mais jovens para a gente também se alimentar disso, desse contato com as pessoas mais jovens, de aprender com elas também e de poder também trazer a nossa experiência. Então, é sempre essa troca que eu acho que vai nos alimentando e vai nos dando esse lugar e esse sentido que a gente procura realmente para a nossa vida, né? Que, tendo um sentido, a gente vai se motivando a querer, tendo esse propósito, né? Eu acho que a gente vai se motivando a continuar e querer fazer e ocupar esses espaços aí que você falou, que a gente não sabe quais vão ser. Mas eu tenho certeza que vamos criar novos espaços, né? São pessoas e gerações que estão abrindo muitos espaços para as outras gerações que vão vir. Eu acho bem interessante. É aquilo que eu conversei com você. O ideal seria a gente fazer 2 lives, né? Ainda mais se a gente for entrar por esse lado mais psicológico da coisa, que é muito interessante, na verdade, mas, por exemplo, eu acho que no começo da nossa vida, né, da nossa vida adulta, peraí que acho que tem uma pergunta aqui.
Não, o Glauber está falando aqui, né? Que para quem não sabe, bom, a própria Gold está fazendo esse debate, né? Do que você pode fazer depois depois dos 50, dos 60 anos. Mas assim, o que eu ia comentar, Érica, é que assim, a gente no começo da nossa vida adulta, a gente tem muito uma preocupação com nós mesmos, né? O que eu vou ser, o que eu vou estudar, como é que eu vou me Isso, desenvolver. Chega uma hora que, para isso. mim, né, eu senti isso, principalmente depois que eu tive filho, que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou educar? O que ele vai ser? Como é que, se ele vai ser melhor do que eu ou não? Você passa a pensar muito no filho, no outro. E aí vem uma fase que eu estou vendo pelos meus pais, que poxa, eles precisam voltar a pensar neles, né? Os filhos já estão bem, já estão encaminhados, eles precisam pensar, voltar neles. Voltar a pensar neles. Pô, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com esta situação, estando mais fraco, estando doente? Ele volta a se pensar nele. Só que ele tem um apoio bem interessante, que é o seu filho, ou a sua filha, né? E aí eu acho que vem a importância dessa geração. E aí que eu acho que é a grande sacada aqui da Golds, né? É o filho procurando ajudar o pai e a mãe, que estão numa fase já com mais idade, que, poxa, eles têm ainda muito para fazer. Talvez o cara possa buscar um legado depois dos 60 anos de idade. Com Mas para isso ele certeza. tem que ter saúde, para isso ele tem que buscar um autoconhecimento, por isso ele tem que querer se reinventar. E Sim. ele vai ter um apoio muito importante no filho, ali numa geração menor, que vai ajudar ele a viver essa grande vida que ele tem pela frente depois dos 60 anos, que acho que vai ser cada vez maior. Acho que vai ter Sim. mais gente chegando no 100 aí, com certeza. Com certeza. É muito legal essa troca de gerações, né, que você está falando, Túlio, e muito interessante também essa proposta de vocês, né, de ajudar o filho. Porque a gente sabe que essa fase, claro que né, pode ter muitas questões aí. Para quem está próximo também são muitas questões, né? As pessoas que estão, entre aspas, aí, não sei o nome melhor, mas na meia idade, tem muitas demandas também, né? E a gente também está, né, se colocando nesse lugar. E o que eu vou ser também, né? Você está preocupado? Puxa, eu investi um monte de coisa, eu estou aqui, eu tenho vários papéis ainda, também estou envelhecendo, eu também estou notando que muitas coisas estão mudando na minha vida, eu também quero poder fazer coisas diferentes. Então, é uma fase de muitas transformações, né? E às vezes é até estressante, porque né, você cuidar, por exemplo, de um familiar, de um pai ou mãe que tenha muito estressante para o familiar. Ao mesmo tempo, talvez ele tenha filhos adolescentes ainda. Ou talvez ele esteja passando a situação de estar desempregado. Ou talvez ele esteja passando por uma separação. Olha quanta coisa. Né? E o que eu percebo também, eu acho super legal esse ponto que você trouxe, Rodrigo, dos filhos poderem auxiliar os pais, né, que pode já estar com algumas limitações, seja físicas, cognitivas, enfim. Mas eu percebo também um outro movimento, dos pais ajudarem os filhos nessa idade. Dos pais idosos, de 80 e poucos, ajudando muitas vezes os filhos. Seja financeiramente. Quantos exemplos tem? Acho que cada um, se pensar, vai lembrar. Né? Na família, em amigos, em conhecidos, que ficou desempregado, voltou para a casa dos pais, com 50 anos, né? Se separou, precisa de ajuda para criar. Os avós criando os netos, ajudando. Quanto que eles também podem nos ajudar? Né? Uma via de mão dupla aí. Né? Como você falou lá do pessoal que morreu, que tinha renda lá do idoso, né? Financeiramente, muitos idosos até estão melhores do que os mais jovens, né? Do que a nossa geração. Eles tiveram outras oportunidades que acho que a nossa geração não teve igual. Então, eu acho que tem legal acho que pensar nessas duas vias, né? De relacionamento e de ajuda mútua, que eu acho que a gente tem troca e com a experiência também que eles têm, eles podem trazer também muita contribuição para nós, para os netos, né? Para as outras gerações também. Não, com certeza. Érica, nosso tempo está acabando aqui, infelizmente. Como eu falei, a gente vai ter que buscar uma segunda live. Aí vamos procurar um tema aí para encaixar você mais uma vez, porque é muito legal, é muita coisa para falar. Assim, eu queria que você fizesse só, sei lá, uma colocação final, assim, alguma dica, alguma coisa que você acha que é importante para os filhos de idosos. Pô, a gente falou muita coisa aqui interessante, mas eu queria que você fizesse aí uma colocação final sua
E eu já queria aproveitar, agradecer a equipe aí da Golds, a equipe de marketing, o pessoal que está por trás de tudo isso. Muito obrigado. Mas eu queria que você terminasse aí, Érica, por favor. Rodrigo, eu queria agradecer, né? Não tive oportunidade de ver aqui o chat, mas depois eu vou tentar dar uma olhada. Eu acho que é uma oportunidade super gostosa da gente estar conversando. Eu espero também que possa ter agregado aí para coisas que vocês possam fazer. Eu acho que vocês estão de parabéns, né, pela iniciar bastante e que possa ajudar realmente essas pessoas, que eu acho que essas pessoas, em primeiro lugar, têm que perceber que elas não estão sozinhas e que tem serviços, tem outras pessoas passando por essa situação, tem comunidades, enfim, que elas podem ter para quem pedir ajuda. Que eu acho que essa vivência ela pode ser, tanto de cuidar dos pais ou de envelhecer, ela pode ser solitária, né? A gente não quer que as pessoas se sintam sozinhas e sem amparo, né? Então, essa questão de poder oferecer essa oportunidade, seja num profissional, seja em outras pessoas que estão também passando por isso, eu acho que tem um benefício enorme e eu acho que vocês têm um ótimo caminho aí pela frente aí com a Golds. E estou à disposição legal, quando vocês precisarem, gente. Qualquer coisa que eu possa ajudar. Obrigado. Não, como o Túlio colocou, e acho que são muitas reflexões importantes para a gente pensar, né? Para a gente analisar, para a gente refletir e tentar construir algo melhor, né? Eu acho que é por aí, para todos nós, não só para nós como indivíduo, mas para a comunidade como um todo. Eu acho que isso é bastante importante. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês. Bom, essa foi a segunda live, a gente vai ter mais uma na semana que vem com uma nutróloga, a gente vai falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para a parte de saúde, falar um pouco de alimentação e nutrição aí para o idoso. Mas mais uma vez, obrigado, eu espero que vocês participem novamente na semana que vem, que vocês divulguem aí um pouquinho a Golds. Érica, mais uma vez, obrigado, eu adorei te conhecer, adorei o bate-papo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela forma que você aborda esse tema. Eu aprendi bastante. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Também, a gente sempre aprende trocando e também gostei muito de conhecer vocês aí, os seus sócios. Uma turma muito bacana. Tenho certeza que vocês vão ter bastante sucesso nessa empreitada. Legal. Obrigado. Então, um abraço. Um beijão. Até a próxima, gente. Até. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.